E aí, Beleza? primeira live de improviso da história, eu acho, né? Sei lá. Eu também acho que é isso. Boa noite, professor. Tranquilo? Tudo tranquilo, como é que você tá? Tô bem, e você? Estou bem. Ah, entrou um, André Dantas. Aí, André. André, boa noite, seja bem-vindo, cara. Falar nisso, André, eu estou com um presente para lhe dar já faz um bom tempo. Não vou dizer o que é, mas eu tenho que passar lá ou no seu escritório ou lá no consultório de Pepita, que é a esposa dele, grande, é ecoterapeuta aqui de Pernambuco, viu? Para lhe Nossa. dar esse presente. E aí, Zidane? Bom, pessoal, boa noite. O Luiz, ele me convidou para fazer uma live há mais ou menos 1 hora e 15 atrás. Bora fazer uma Exatamente. live? Na verdade, ele falou, vamos fazer uma live? Vamos. Aí, vamos marcar o Vamos dia? embora. Vamos. Aí, quando chegou a 1 hora e 15 atrás, aí, bora fazer hoje? É. Então, eu jantei às pressas para a gente poder estar aqui conversando, que era uma Massa. promessa nossa de conversar a respeito de muita coisa que a gente conversa em off, muita coisa, no Isso. WhatsApp, conversa potoca, conversa coisa séria. O Luiz tem um blog que fala, ele tem alguns textos motivacionais muito bom que eu deixo aí depois o link não, o endereço para o pessoal conhecer. Ele tem Massa. lido os textos também, eu tenho compartilhado no Facebook, então eu ainda não aprendi a compartilhar do Facebook para o Instagram, mas quando eu aprender eu faço também. Eu só tenho compartilhado teus textos no Massa. Facebook, mas já é alguma coisa. E Com aí, certeza. o Luiz falou, olha, tem uma questão polêmica, né? A reabertura das academias. Como é que é? Vamos conversar sobre isso? Vamos conversar, né? Porque a minha opinião em relação a tudo isso, em relação à abertura de academia, é o seguinte: eu até tenho medo de falar certas coisas para não parecer que eu estou defendendo certas pessoas. Mas, assim, realmente, assim, saúde é serviço essencial. Infelizmente, a sociedade não enxerga a academia como um serviço para a saúde. Ah, mas tem muita gente que vai lá na academia para ficar fortão, saradão, bonitão. Tem. Não vou dizer que não tem. Como tem muita gente que corre para ficar com um corpão bonitão, mas tem que corre pela saúde. Assim como tem gente que vai para academia por conta da saúde. E aí fica essa coisa, vai abrir ou não vai? Olha, se vai abrir certos serviços de saúde, olha, Otávio, por que não academia? Agora, como é que vai se abrir a academia? E esse é o foco da nossa live hoje, né? Isso. Na minha opinião, assim, ainda não existe nada concreto, nada fechado. Nós estamos no meio de um tiroteio. Agora sim uma live de verdade. Por quê? A que eu fiz com você não foi de verdade, não, seu safado? Fiz uma live com o Otávio, muito boa. E aí é o seguinte, tem muita coisa assim, muita especulação, muitas desinformações. Por exemplo, ontem saiu uma portaria do governo, do MEC, para falar a verdade, que as aulas podem ser remotas até 31 de dezembro. Ah, então quer dizer que a gente não volta às aulas normais? Não, a questão é a seguinte, como foi tirado do governo federal, do executivo, a questão de retorno às aulas, ou aliás, qualquer decisão em relação à pandemia, o primeiro semestre foi aquele samba do crioulo doido. Tem umas lives por aqui que você nem imagina. Eu devo imaginar. Então, assim, vamos. E aí? Havia incerteza. E aí, Laércio, é, como é que vai ser? E as aulas práticas? E estágio? Então ficou essa coisa meio louca, meio perdida no primeiro semestre. Então, o MEC já fechou para o segundo semestre.
as aulas poderão ser remotas até 31 de dezembro. Cada faculdade vai resolver, vai fazer, cada instituição. E a decisão fica por conta do governo do Estado, que ficou determinado pelo STF. E aí é que tá. Isso é uma coisa polêmica, porque o pessoal faz. Qual a posição do CONFEF? Qual a posição do CREF? Olha, a posição do CONFEF tem que ser de acordo com certos padrões e normas. E aí, não adianta o CONFEF dizer, pode abrir agora, um exemplo, pode abrir hoje, 17 de junho, pode abrir. Só que o governo do estado de Pernambuco diz que não pode abrir. Então fica essa coisa assim. Mas, por enquanto, os conselhos regionais e o Conselho Federal estão tentando ver normas para os procedimentos de abertura. Vai ter que ter um número limitado de pessoas na academia, vai complicar. Não pode ligar ar-condicionado, vai complicar. Vai ter que usar máscara. Na minha opinião, vai complicar e muito. Minha opinião sincera, assim, logo do começo. Oi, Belinha. Logo no começo da live mesmo. Se for para abrir as academias, para o pessoal fazer exercício de máscara, eu prefiro que não abra. Por quê? É esse ponto que eu queria tocar contigo. Principalmente esse ponto aqui. Eu falei aqui durante sei lá quanto tempo, então você agora fala aí. Esse ponto, vamos, comece a tocar no ponto agora. Beleza. Então, boa noite aí a todos. Sejam bem-vindos aqui à live. Foi realmente uma live de última hora e de antemão eu quero agradecer ao professor Cláudio aí por ter topado meio que essa live louca, professor. Como ele falou no comecinho aí, eu acho que a única live assim, que foi de última hora, acho que as outras sempre o pessoal anuncia aí, dias, semanas, mas acho que é legal e também é válido, né? A gente discutir um pouco a respeito dessas coisas. Então vamos lá. Então, professor, o primeiro ponto assim que eu já coloquei, já tinha anotado aqui para a gente poder debater um pouco, é a respeito justamente dessa questão. Existem várias questões que estão envolvidas, né, nessa possível reabertura, como o senhor colocou muito bem, não só depende do CONFEF, do CREF e de outros órgãos que estão envolvidos para essa determinação, mas aí a gente tem que pensar nos donos das academias, temos que pensar nos profissionais que vão estar lá trabalhando, tanto os professores de sala quanto os personagens trainers também. Temos que pensar, e de forma alguma a gente pode esquecer dos alunos, mas que são os principais, são os mais importantes no que a gente tem que pensar nesse momento. Então, a grande questão a gente toca em outros pontos mais para frente da live, mas esse primeiro ponto é importantíssimo para que o pessoal possa entender essa questão de treinar com máscara. A gente já tinha falado em outros momentos, professor, em off, a respeito dessa questão. Eu queria que o senhor pudesse esclarecer para a gente um pouquinho quais são as dificuldades e quais são as implicações que existem na saúde do indivíduo por treinar de máscara. Eu vou começar a explicação, porque eu conversando com o cuidador de um aluno meu idoso, disse que ele é acostumado a jogar bola e tudo mais, e disse que botou a máscara e caminhou não sei quantos... foi até aqui a farmácia para comprar um remédio. Eu cheguei lá, meu coração estava acelerado. Caramba. Então, veja só, tudo bem, é um cara de seus, sei lá, 50 para 60 anos de idade, que tem uma certa atividade física, bate uma bolinha, eventualmente, e ficou cansado em andar com a máscara. O que isso quer dizer? Quando você está com a máscara foi feita para quê? No caso, a cirurgia, para se entender, a máscara foi feita para que o médico não passe nada para o paciente. A gente pensa que é para a pessoa não se contaminar com o paciente, na mesa de cirurgia. Não, é para que você está ali abrindo o corpo do sujeito, está exposto ali, o órgão que protegeria de qualquer coisa está exposto, que é a pele, então você não vai passar nada para a pessoa. Pronto. E aquilo foi feito para você usar durante aquele procedimento e pronto. Na hora que você estamos numa pandemia, temos que usar máscara para proteger, certo? Até aí tudo bem. Então vamos usar máscara. Só que nós não temos máscaras apropriadas para esse tipo, para o dia a dia. Então a gente sai improvisando, o pessoal usa máscara de tecido e tudo mais. Na hora que você vai fazer exercício físico, é que tá. Na hora que você está com esse negócio aqui, o ar não entra 100%. E o gás carbônico não sai 100%. Exatamente. Então fica meio saturado aqui.
Então você não puxa ar suficiente e você não expele gás carbônico o suficiente. Existe uma barreira impedindo. E o que isso vai acontecer? Você termina botando de novo para dentro parte do gás carbônico que você expirou. Ele, obviamente, não vai entrar de novo na corrente sanguínea. Mas aquela quantidade de oxigênio que deveria entrar não entrou de forma eficiente. Então, Exato. você já vai ter um déficit aí de oxigênio. E o que acontece quando você tem menos oxigênio? Você vai começar a ter dificuldade de metabolização. Aí tem a questão aqui, a questão de explicar a ATP, como é que o corpo funciona, que não adianta, é uma coisa muito complexa científica. Mas Isso. a questão é, você vai ter dificuldade com oxigênio. E aí você vai aumentar muito a acidez do corpo, porque não está expelindo o suficiente, não está entrando o suficiente. Você vai começar a acumular lactato. Por que o coração do sujeito disparou nesse exemplo que eu dei? Porque não estava chegando oxigênio suficiente. Então ele começou a bater mais rápido para poder chegar oxigênio lá para ele fazer aquela atividade que dele foi Exatamente. ir até a farmácia. Então, mas eu tô correndo, eu sinto dificuldade, mas eu consigo correr. Você consegue correr, mas você não está 100% da sua performance. Eu já vi pessoas relatando que quando vão correr, realmente está correndo, está fazendo exercício, show, mas não está conseguindo render o que rendia. Cai uma coisa que o Otávio falou aqui, o Otávio falou, cai o desempenho nos treinos. Ah, mas é só isso? Não, antes fosse só Não. isso. Na hora que você está colocando o corpo para trabalhar sem, digamos, o combustível, oxigênio no caso, para suprir as necessidades, você vai começar a derrubar o seu sistema imunológico. Então, Exatamente. é uma coisa até que eu falo brincando. Você se salva do vírus porque usou máscara, mas derruba seu sistema imunológico para pegar qualquer outra coisa. Então, Exato. E é a isso que tem situação que bem ser. pior, né? Exato. Eu sou da filosofia, até fiz uma live com o Hugo, eu acho que eu também falei isso na live com o Otávio, de que nesse momento pós-pandemia é importante que as pessoas voltem a praticar exercícios em lugares mais abertos. Não é que não vá para academia, mas que pondere, vai um dia para academia, um dia para lugar aberto. E, na minha opinião, aí eu vou fazer uma crítica política aqui. O lugar que tem o ar mais puro da face da terra é na praia, é no mar. Por quê? Entre 20 e 40 centímetros, depende do tamanho, do volume de água, do espelho d'água, as partículas soltas no ar, impurezas, são atraídas para a água. Então, esses 20 a 40 centímetros acima do nível da superfície da água é o ar mais puro possível. Eu falei também na tua live, foi pronto aí. Tá lembrando. Então, é o ar mais puro que existe. E quando você está na Pois beira é. da praia, você está recebendo o ar mais puro possível. E o sol, a maresia e a água salgada, isso é um catalisador. A água do mar é um catalisador fantástico. Tanto que foi visto, me mandaram até para mim, em Barcelona, na Espanha, os pacientes que estavam saindo num quadro mais grave do coronavírus, a equipe médica atravessava a rua do hospital e ia para a praia para o pessoal receber um solzinho e Que um arzinho, um armarinho, para potencializar a cura. Ou seja, precisa de sol, precisa do ar puro. E se não pudesse ser na praia, por que não num parque, num, numa área assim mais de plantas? Ah, então por que o governador, o prefeito proibiu? Por uma questão assim, no bom sentido da palavra, por uma questão de ignorância. Quem tem essas informações? Eu, no lugar dele, exato. sem acesso a essa informação, eu faria o mesmo. Olha, fecha a praia, fecha calçadão. Então a questão é Fecha essa. tudo. Fecha tudo. Mas assim, por que essas informações não foram levadas para o governador? Eu sei que tem muita gente aí, inclusive eu sei de alguns infectologistas que fizeram lives, deram entrevistas em programas de televisão, falando exatamente isso. Olha, o que a gente precisa para combater esse vírus, além de, obviamente, alimentação, é ar puro, é sol. E saiu um artigo de Wuhan, a cidade onde começou O surto, né? o surto,
de que foi percebido que ao ar livre a concentração de vírus é quase nula, mas quando está dentro do hospital, dentro do elevador, dentro de lugares fechados, a concentração de vírus é maior. Um estudo feito, quer dizer, não foi feito só por eles, foi liderado por eles, e isso é confirmado. Então, assim, abrir academia é necessário? Aí a questão é econômica, realmente tudo tem que voltar a funcionar em relação à economia. Em relação à segurança, eu particularmente, eu não gostaria de fazer exercício numa academia de máscara, justamente por conta disso. Para resumir, eu não quero que meu sistema imunológico caia, porque é o seguinte, se o vírus vencer a barreira da máscara, do álcool em gel, da água sanitária, seja lá o que for, ele vai chegar no corpo e vai procurar o sistema imunológico tentar muito bem, obrigado. Se você está fazendo exercício com as condições não apropriadas, então se o vírus tiver uma chancezinha, vai derrubar você. Seja o H1N1, seja o SARS-2, Covid-19, seja o influenza A, influenza B. E é isso que a gente tem que tomar essa consciência. Muita gente quer voltar para as academias para voltar a ganhar dinheiro. Eu quero, obviamente, mas tem que se ver. Se for para voltar todo mundo mascarado, no bom sentido da palavra, é complicado. Eu prefiro levar os meus alunos, em vez de ir para a academia, vamos embora para Jaqueira, para Beira Rio, para praia. Exatamente, Iranidalva. Exatamente, é praia. E esse é o grande boom, é praia. É a melhor coisa que existe. Vou falar só isso para você falar também. Antigamente, há uns 150 não, mas há uns 120 anos atrás, às vezes um médico recomendava para a pessoa que tinha aqueles bit na pele, minha filha vai dar um mergulho no mar. Só que naquela época não era como hoje em dia que você tava um maiô, um biquíni. Não, a mulher, aí eram umas coisinhas flutuantes que a mulher entrava, duas pessoas levavam até o meio do mar, à altura do peito. A pessoa, nesse momento, se vestia com a roupa apropriada, devia ser daqui até os pés, entrava na água do mar, ficava um tempo, depois entrava de volta e era trazido de volta para a beira da praia e se vestia e ia ficar composta. E as pessoas, de certa forma, se curavam de certas doenças de pele. É porque a água do mar é catalisadora. Uma coisa que eu digo para as pessoas, quando sai de uma gripe, quando sai de uma gripe, a primeira coisa que você tenta fazer, é dar um mergulho no mar. Vai sair tanto catarro que você não tem noção. A limpeza que vai ser. Alguém falou aí que a praia vai estar liberada a partir de segunda. Agora, gente, para a liberada, não é para vocês ficarem amontoados na praia. Se tiver uma aglomeração, não vai aglomerar. Não aglomera não, mas vão à praia. Queria eu poder estar todo dia, no meio dessa pandemia, todo dia, dar uma passadinha assim, pegar um solzinho na beira do mar. Isso é saudável, é salutar. Mas fala aí, Luiz. Falei demais. Não, tranquilo. Então, só queria já aqui agradecer aí, tem um monte de gente aqui. Irani, Adal, professor, que você falou, é minha aluna do personal. Queria agradecer a Juliano, Carlinho também, que é minha aluna do personal. Elianai também, pela da Active. Tem uma galera muito massa aí. Então, o Will, Anselmo, pô, meu amigão aí, vamos lá, galera. Então, Nath também. Vamos lá falar a respeito de várias coisas aqui. E o Max também tá aí. Então, assim, como o senhor colocou muito bem, professor, existem várias coisas que precisam ser levadas em consideração, tanto do ponto de vista de saúde, mas também a gente não pode desassociar da questão financeira, isso é óbvio, né? Principalmente nesse momento que a gente está vivendo aqui, nessas situações. Então, o primeiro ponto, existe a possibilidade da reabertura? Existe. Ela está sendo discutida? Está. Pelo CREF, né, pela Secretaria de Saúde do Estado de Pernambuco, acredito que na pessoa do Felipe Carreiras também, na área de esporte. Bem lembrado. Isso? Então, eu vi uma reunião aqui, tem até aqui aberto no site do CREF, que houve essa reunião há alguns dias, e que várias pessoas, várias entidades estão envolvidas para que se chegue num consenso, né, para que possa existir essa reabertura. E aí, essa questão da máscara, primeiro ponto que
como o professor Cláudio já explicou, vai ser uma situação muito complicada porque é prejudicial para a saúde, né, do ponto de vista fisiológico, né? A utilização da máscara durante o treino, durante a atividade física, salvo que algumas pessoas podem comentar e relatar que, não, mas eu vi fulano, como você colocou, correndo na praia com máscara, mas aí tem uma especificidade, trazendo para o lado do esporte, alguns atletas de corrida, eles utilizam a máscara para potencializar a capacidade pulmonar, enfim, isso aí é outra história. Nesse momento, existem pessoas caminhando na praia, fazendo uma corrida leve com máscara, mas eu tenho certeza que elas sentiram dificuldades, tá? E aí, o ponto-chave se a gente pega essa pessoa que está num ambiente livre, leva ela para dentro de um ambiente fechado, por mais que se tenha todos os cuidados, a máscara que ela vai estar usando, com certeza não vai ser adequada. Ela vai ter que gastar uma grana muito alta para poder comprar uma máscara adequada, que, se eu não estou enganado, talvez seja a N95, que é a referência da máscara que se usa no hospital, professor. Eu teria essa dúvida. Exatamente, a N95. Essa parte de máscara eu não conheci, não. Comecei a aprender um pouco mais agora. Mas é aquela que tem um furinho aqui do lado. Isso. Então, aquela máscara N95, se algumas pessoas quiserem ir buscar e procurar depois, elas têm um filtro específico para que elas possam ser realmente bem utilizadas, né, pelo indivíduo que vai estar lá manuseando ela. Então, as pessoas que vão possivelmente para a academia nessa reabertura, hipoteticamente, elas teriam a obrigação de comprar esse tipo de máscara para que não se sentissem mal e que também não se prejudicasse durante o treino. Né? Como o professor explicou muito bem no começo, existe, gente, um déficit aí da questão imunológica por conta que essa troca gasosa, como a gente chama, ela não vai existir de forma eficiente. Então, se você começar a treinar, determinada parte do teu treino vai ter um pico, né, um pico de frequência cardíaca, vai ter um pico de pressão arterial, que isso é normal, mas isso também está associado com um pico de ventilação, né, que a gente chama que é a mecânica geral de expirar e inspirar. Então, você vai ter um pico de ventilação, que isso é normal. Então, se existir esse pico de ventilação, que vai existir durante o treino, todo mundo ventila bastante, então vai ser prejudicada essa troca. Então, e aí? A pergunta que fica, é válido participar dessa reabertura? Então, a gente tem que pensar muito bem em relação a isso. Claro que, por outro lado, né, só fazendo um adendo rapidinho, professor, a questão da questão financeira, todo mundo precisa da grana. Todo mundo precisa trabalhar, todo mundo precisa do seu dinheiro. Só que entre você permanecer saudável e você conseguir dinheiro agora, eu acho que é muito mais válido você permanecer com a tua saúde, para que você, até se for o caso de alguém que já foi acometido pelo vírus, se recupere muito bem, né? Tome todos os cuidados para que aí, no momento adequado, realmente exista essa reabertura. Por outro lado, também a gente tem que pensar nos donos das academias, nas instituições, nas pessoas que dependem, né, da instituição da academia para a questão financeira, mas aí, gente, é muito válido a gente pensar nisso. Saúde é o mais importante. Saúde é o nosso maior bem, é o bem mais precioso que a gente tem. Então, se a gente defasa essa saúde em detrimento de um treino, que a gente pode fazer, como você colocou bem, ao ar livre, pode trabalhar com personal, com professor na área externa da tua casa, na varanda, no terraço. Então, pelo menos por enquanto, eu acho e acredito, enquanto profissional, que é muito mais válido a gente fazer essa abordagem do que a gente se enfiar lá dentro de uma academia. E vamos seguindo aí, que tem muitas outras questões para a gente falar. Alguém perguntou aqui, eu já perdi, mas falando assim, a pessoa que é cardiopata, acho que a pergunta foi essa, um cardiopata, como é que a situação da máscara realmente complica? Porque eu sei que eu ia te removendo aqui agora, ó, depois eu procuro. Mas a pergunta foi mais ou menos isso. Esse do cardíaco foi um tópico que eu até anotei aqui, eu postei em relação a isso esses dias, a questão do cardíaco. Vai dar problema, porque assim, se a pessoa, um cardiopata pode fazer exercício? Pode, mas é que tá, na hora que você vai fazer exercícios muito mais intensos, você vai aumentar muito a acidez, a adrenalina, blá blá, e isso é perigoso para o cardiopata. Na hora que você faz exercício leve, mas não está chegando oxigênio, você está aumentando a intensidade do exercício. E aí vai ser prejudicial para o cardiopata.
ele tem que fazer exercício numa intensidade muito mais baixa ou vai-se embora para andar na beira da praia. Exato. Não é, se for para treinar de máscara, não é o momento certo para um cardiopata, um diabético voltar, um obeso, uma pessoa que tenha qualquer uma dessas alterações, voltar a fazer treino em academia. Os donos da academia que me perdoem, mas assim, se tratando de saúde é um fato, infelizmente. É a realidade. É. O ideal, aí isso foi uma coisa que foi discutida na live com o Hugo Luz, a higienização dos ar-condicionados. Muitos cuidados vão ter que ser tomados a partir de agora. Por quê? Uma coisa que eu falo. Aliás, eu falo não é porque é minha impressão, não. Isso é uma coisa que eu ouvi em 97. O século XXI será o século das viroses. E pelo que eu já ouvi dos cientistas, o H1N1, o Covid, é um vírus, entre aspas, fraco. Como assim é fraco? Ele se transmite muito rápido, mas ele não é assim potencial, tem um potencial elevado. Então, é um dos vírus mais fracos que a gente vai encarar no século XXI. Ai, meu Deus, e agora? E agora vamos cuidar da saúde. Aí, obviamente, passou a pandemia, vamos para a academia, vamos para a praça, vamos para qualquer lugar, vamos fazer exercício, vamos cuidar da alimentação, vamos cuidar da saúde mental. Porque muitas doenças, muitas viroses virão, e H1N1 de novo, o Covid não é a mais forte. Ela se propagou rápido e isso aí quebrou o sistema de saúde de vários países. Mas, como disse até uma pessoa, não lembro quem foi, é um vírus michuruca. Ele se espalha rápido, mas a sorte da população mundial é que ele não é forte. Porque se ele fosse, vamos somar, se ele fosse igual ao H1N1 de 2009, com essa rapidez que ele se propaga, aí nós estaríamos realmente ferrados. É verdade. É uma situação verdade. bem Então, assim, é cuidar. Pelo que eu tenho visto aí é uma impressão minha, a gente não está com um risco muito grande, maior, porque assim, os outros países tiveram o seu ciclo em 3 meses, então a gente está saindo realmente da fase pior. Isso. Agora, o que me preocupa é justamente isso. Se a gente saiu de uma fase aguda da pandemia e começar a fazer coisas erradas, tipo alimentação, uma coisa que eu vi um relato, fugindo um pouquinho do tema, as pessoas dizendo que estão começando a comer saudável. Por quê? Por conta do corre-corre do dia a dia, as pessoas comiam qualquer coisa, e geralmente industrializado. Então as pessoas estão começando a comer coisas mais saudáveis, estão começando a sentir gosto nas coisas. Caramba, eu não lembrava que tomate tinha esse gosto, porque é tudo aquele negócio industrializado, tudo As pessoas estão começando a ter uma comida mais saudável, joia, isso é muito bom. Importante. Mas que se entenda que é bom manter isso. Mas infelizmente não sei se essas coisas vão ser mantidas. Mas é pensar na saúde. E façam exercícios, que os donos da academia não me ouçam, mas vão para a academia, mas procurem horários realmente que estejam mais vazios. Mas, eita, academia, vamos supor, 20 pessoas é o máximo que a academia pode receber por horário. Eu sou o 21º e agora vou para casa? Não. Vai para uma praça, vai para um lugar aberto e vai fazer exercício. Se possível, na beira-mar sem máscara. Se possível. Vamos fazer exercício? Vamos. Então, já que você tem que ser de máscara dentro da academia, faz uma intensidade mais baixa. O seu corpo vai agradecer. Principalmente porque a gente passou 3 meses, por mais que você tenha treinado em casa, a não ser que você tenha uma mini academia em casa, foram 3 meses que você não treinou sério. Então você quer voltar para a academia pegando o peso que você pegava? Não tem condições. Degradação de tudo aí. Então assim, vamos fazer uma coisa devagar. Eu recomendaria isso. É com máscara? Então vamos trabalhar bem com intensidade mais baixa, evitar a academia, se for, no caso aqui o cara falou de DPOC, o mais indicado seria atividade física ao ar livre, sim. Pessoas com DPOC, sim. Não só durante a pandemia, mas pós-pandemia. Essa aí é minha irmã. Acho que a máscara vai continuar obrigatória por bom tempo. Infelizmente, para mim que sou alérgico e eu fui recém-diagnosticado como um asmático alérgico, já aconteceu 3 vezes, de maio para cá, de eu passar mal, cancelar a aula, que eu tô com falta de ar, chego em casa, tomo remédio, porque eu fico, para mim é sufocante. Mas assim,
Se é para fazer exercício físico de máscara, faça um exercício mais leve. As pessoas têm que conhecer a calistenia para começar a treinar agora. Pois é. A calistenia é praticada ao ar livre. Isso. Aí, mais uma vez, as pessoas falam, você é a favor ou contra fazer exercício de máscara? Olha, se for para fazer exercício, se for no ambiente salutar, pode ter sem máscara. Ah, mas tem um estudo que fala que o vírus, a pessoa espalha o vírus por 20 metros. Então, por isso as pessoas não... Aí por isso que fechou-se praia e calçadão. Certo, o vírus se espalha por 20 metros. Mas isso quer dizer que você vai pegar o vírus dessa forma assim. A gente tem que evitar aglomeração. E eu vou dizer outra coisa, né? Eu vi ali na Vila Boa Viagem, o calçadão é proibido, cheio de policial. A praia é proibida, mas as pessoas estavam correndo na ciclovia. Na ciclofaixa. Deu no mesmo. Não adiantou nada. Eu vou ao trabalho de bike, de máscara, tem um problema. Olha, se você vai... Qual professor? É a tua aluna, acho que o professor é você. Aí, nesse caso, deixa eu só aqui rapidamente agradecer a Sandro Pugliese, meu amigão aí da profissão também. Daqui a pouco eu vou fazer um adendo aqui ao que a Fran falou aqui também. Mas essa questão da máscara, assim, como a gente está discutindo, tem situações e situações. Por exemplo, esse exemplo que o professor citou agora, das pessoas que estão basicamente praticando o exercício, olha a diferença, galera. Existe uma diferença de você praticar o ciclismo e existe a diferença de você apenas fazer um passeio de bike. No caso da Irani, como ela é minha aluna, eu sei, ela vai para o trabalho de bike, ou seja, é um trajeto curto, relativamente curto, é um trajeto relativamente, de fato, rápido em relação a tempo, e que ela não tem uma demanda exorbitante de ficar com essa máscara no rosto. Tá? E aí, até então, tranquilo, mas se você precisa praticar um esporte, no caso específico, que seria o ciclismo, é uma atividade extremamente intensa. Porque geralmente quem pratica o ciclismo, né, que eu sou ciclista, eu conheço um pouco dessa coisa toda, então eu sei que o cara que pratica o ciclismo, ele não quer andar, ele não quer pedalar 10 minutos, ele nunca vai pedalar 20 minutos. O cara que pratica ciclismo, ele anda pedalar 1 hora, 2, 5, 6 horas diretas, então aí já é outra história, já é outra coisa. Mas se você faz um trajeto curto, da tua casa para o trabalho, da tua casa, sei lá, para um mercado, alguma coisa, aí é outra história, então... Acho que aí tá tranquilo e claro que é super válido a gente poder se proteger e se prevenir, né? Da melhor forma possível. Exatamente. É isso, professor? Exato. Vou fazer um adendo aqui rapidamente à questão da Adende. O adendo. Adendo aí. Sobre a questão do cardíaco, né? Praticando o exercício com máscara. É o que o professor realmente já falou, é complicadíssimo. Porque a questão que eu queria tocar é a questão de que para um cardíaco ou para um cara que tem qualquer tipo de patologia, fazer um exercício um pouco mais intenso com máscara é muito, muito complicado, porque existem vários parâmetros que essa pessoa vai ter que seguir, né, logicamente determinado pelo profissional, que ele vai ter que seguir. Então, se normalmente as pessoas, através de prescrições e de recomendações pelo que tem que se fazer, às vezes não conseguem realizar determinado exercício, ou o programa de treino, tem que haver adaptações, essa coisa toda. Então, imagine o cara que é cardiopata treinando com máscara. Então, acho que é totalmente inviável e realmente aí vou assinar embaixo o que o professor falou. Espera mais um pouco. Se você puder entrar em contato com algum personal, vai lá, fala com ele, conversa, passa a tua situação e a partir daí você vê o que pode ser feito para você poder realizar os treinos em casa. Acho que é muito mais válido isso aí. E principalmente para a questão de não usar máscara, no caso de fazendo em casa. É um momento delicado, realmente é delicado. Aí tem que pensar o seguinte, eu vou dar o meu exemplo. Eu, além de... eu sempre soube que eu era alérgico, me descobri asmático esse ano. E ainda por cima, eu descobri aos 20 e poucos anos, perto dos 30 na verdade, que eu tenho reumatismo. Mas, assim, o reumatismo é o menor dos problemas. Não é assim, são 3, digamos, comorbidades.
Então, aprendi a perceber a saúde como uma coisa mais importante. Por isso que quando começa a aparecer essas viroses, a gripe Hong Kong em 97, a SARS em 2002, o H1N1 em 2009, agora também o Covid, eu vou estudar esse negócio. Eu corro risco? Sim, não. Aí eu fico mais tranquilo. O que é que eu tenho que fazer? Cuidado imunológico, fazer exercício. Eu não sou um praticante de academia, mas, por exemplo, da personal, eu saio da minha casa, vou até a academia, são 20 minutos andando, 20, 25 minutos. Vou e volto andando, aí dá quase uma hora de caminhada. Pronto. Tento fazer alguma coisa mais ativa. Eu não sou 100% sedentário, mas eu sou uma pessoa ativa. Estou sempre caminhando, andando, tentando fazer alguma coisa a nível de movimento. Então, eu tento ver por esse lado. Então, a questão dessas pessoas com essas comorbidades, no DPOC, que alguém falou do DPOC de novo aí, sair do sedentarismo, pronto. Qual seria a atividade ideal? Qualquer atividade, Álvaro. Qualquer atividade a pessoa poderia fazer, qualquer atividade. Agora, numa intensidade baixa. Porque ele tem uma doença pulmonar obstrutiva. Eita, esqueci o que eu sei agora. Crônica. Obrigado, minha esposa lembrou aqui, é crônica. Então, ele tem que fazer exercícios leves, porque o pulmão não vai conseguir levar oxigênio suficiente para o corpo. Então, é fazer um exercício, como todo mundo, começa leve e vai aumentando a intensidade. A diferença é que uma pessoa, digamos, sem o DPOC, vai chegar num certo patamar de condicionamento em 6 meses. Uma pessoa com DPOC vai levar 1 ano, 2. Um exemplo assim, bem bizarro. Mas pode fazer exercício. Todas as pessoas podem e devem fazer exercício, a não ser que esteja extremamente debilitado. Basta dizer que o Christopher Reeve, o super-homem, o nosso super-homem na vida real e na ficção, ele ficou tetraplégico total, não foi parcial, total, porque o Marcelo Rubens Paiva, ele é tetraplégico parcial. Ele tem movimentos com os braços. O Frank Williams também tem movimento com os braços, que é o dono da Williams. Mas o Christopher Reeve é total. Ele fazia exercícios de forma passiva. Então, assim, ele é a pessoa mais debilitada que poderia haver, fazer exercício passivo. E com todo cuidado, ainda viveu 10 anos tetraplégico. Então, toda pessoa pode fazer exercício? Pode. Agora, algumas pessoas serão proibidas de fazer algum exercício. A pessoa com DPOC pode fazer musculação? Pode. Pode fazer caminhada? Pode. Agora, eu recomendo, já que o pulmão não está 100%, que faça um exercício aeróbico, porque para melhorar a condição do pulmão, já que o problema dele é que ele tem uma certa obstrução pulmonar, então vamos fazer o pulmão funcionar melhor. Isso. E aí, voltando à questão das academias, é isso. Quem tiver problemas, evite a academia por enquanto, porque se for fazer de máscara, evite por enquanto. Limpeza de ar-condicionado, as academias vão ter que começar a prestar mais atenção nisso agora. E alguém até falou aí, depois de 3 meses parado, eu acho que não tem nem mais fungo, os fungos morreram. Alguma coisa mais poderosa que o fungo já matou o fungo. De 3 meses parado... Deixa eu te interromper rapidinho, que a gente vai entrar nesse mérito aí. Então, deixa eu só abrir um parênteses rapidinho aqui sobre o que você falou. E assim, claro que eu acho que, sei lá, vamos chutar um número aqui, 90% da população hoje sabe que para fazer qualquer tipo de exercício, ela precisa de ajuda. Acho que isso está bem claro para todo mundo, e principalmente os que têm patologia. Então, o cara que tem patologia, ele, como a gente está falando aqui, a pessoa está falando, ele tem que fazer exercício, lógico, claro, isso vai ajudar muito a saúde dele. Existem vários artigos e vários estudos de pesquisas que estão direcionados para essa área. E um dos caras que eu conheço e que eu sigo, que eu acho muito, muito fera, é o Perrier. Acho que alguns conhecem, o professor Cláudio trabalhou junto com o Perrier já. Perrier e aplicar o REIT, acho que a maioria aqui conhece, que é o treinamento intervalado de alta intensidade para transplantado cardíaco. Então, ver o nível, né, de ciência em que a educação física tá evoluindo, eu acho muito massa e agradeço muito por ter contado com você, Cláudio, com o Perrier, com outros vários que dão essa margem de coisa muito boa para a gente, enquanto profissional, enquanto estudante ainda. Então, o que eu queria dizer é isso. As pessoas, elas precisam de ajuda, e essa ajuda para fazer exercício só vem do profissional da educação física, pessoal.
Às vezes tem cardiologista, né? Não estou querendo aqui menosprezar no trabalho, nem a profissão de ninguém, mas existem alguns casos específicos que precisam de direcionamento e acompanhamento do profissional da educação física, e aí algumas pessoas acham que, não, eu tenho problema aqui, mas eu vou lá na praia, faço minha caminhada, tá tudo certo. Existem vários, como a gente estava comentando, parâmetros, existem vários programas de treinos específicos para que essas pessoas sejam reabilitadas, né, naquela sua condição patológica. Então, não dá para sair por aí fazendo qualquer coisa. Exercício, atividade física, sim, é super válido, mas você precisa dessa ajuda, tá? Então, busca lá um profissional. Então, o Juliano falou aqui rapidamente, professor, sobre a questão dos fungos, que o senhor ia entrar nesse mérito agora. Então, é uma situação muito complicada. E aí eu já vou puxar um gancho para a questão da fiscalização. Se esses ambientes passaram muito tempo fechados, e aí quem realmente vai conseguir dar uma garantia para a gente de que esse ambiente vai ser realmente limpo? Porque, de fato, não adianta fazer só aquela limpeza superficial, como o professor Cláudio colocou muito bem. Existem vários lugares ali no ambiente da academia, vários cantinhos que realmente vão precisar ser limpos. E aí, quem que vai garantir que realmente essa limpeza foi completa e eficiente? Né? Então, aí, isso tudo, gente, a gente está falando pensando na saúde das pessoas. Não só das pessoas, mas na da gente enquanto profissional. Enquanto vai lá naquele ambiente poder trabalhar. O professor Cláudio falou, citou a questão foi descoberta aí recentemente com a asma alérgica. Então, eu, na infância, tive alguns problemas com alergia também, questão respiratória. Então, eu sou um dos caras que me preocupam muito de ir dar aula de personal num ambiente que não está totalmente limpo. E assim, quem já teve, ou quem tem alguma dificuldade respiratória, é incrível. Quando você entra no ambiente, é como se fosse um start. Um start. Automaticamente o teu corpo já aqui tem poeira, aqui tem fungo, você já sente um ambiente que está sujo, que está com aquele cheiro de mofo, então é péssimo isso. Então, essa questão aí, que o Juliano tinha falado, o professor também tinha comentado já, realmente precisa existir uma fiscalização, na minha opinião, rigorosa para que esses estabelecimentos voltem, sim, mas que eles realmente voltem não só com essa questão dos parâmetros da biossegurança, né? Uhum. Que não é envolvido, mas aí é mais uma parte mais como eu posso dizer, mais burocrática da academia, não sei como é que eu poderia falar isso, mas aí os donos das academias e dos estabelecimentos que vão ofertar exercício precisam de fato se preocupar com isso, e não só preocupar, mas eles precisam garantir para as pessoas que vão lá que realmente aquilo aconteceu e que foi de forma eficiente. Não é isso? Exatamente. E lembrando aí, assim, fugindo da nossa área, mais dentro da nossa área, você é professor, fica lá 4 horas, se for professor de sala. Se você é personal, dá o seu personal, vai embora. E a coitada da recepcionista, da moça da limpeza, do rapaz do não sei o que lá, que vai passar ali 6 a 8 horas dentro da academia com aquele ar que não está 100%. Vai ser complicado. Realmente vai ser uma coisa que... Até houve uma recomendação, quando os shoppings abrirem, evitem passar por lá por umas 2 semanas até normalizar o ar-condicionado. Porque, para quem não é alérgico, não entende o que é isso, mas o fungo fica na parede, gente, fica impregnado nos cantos. Quando a gente fez uma reforma aqui em casa, a gente passou, parece ridículo, eu passei aspirador de pó nas paredes. A gente passou pano nas paredes. Porque a poeira, e a poeira fica na parede. E por mais que a gente limpasse, a gente limpava a casa toda. Depois de 3 dias, estava com areiazinha, poeirazinha. De onde vem essa poeira? Fica entranhado nos poros da parede. E a mesma coisa é o fungo. A mesma coisa é o fungo. Então, assim, é complexo, é complexo. Depois de passar 3 meses parado, ou mais até, eu acho que vai reabrir por esses dias, vamos estar arredondando para 4... Não, deixa eu ver agora, foi março, né? 16 de março, abril, maio, junho, 16 de junho. Passamos de 3 meses. Ontem Isso, completou 3 meses, ontem. exatamente ontem, 3 meses que as academias, tudo está fechado, melhor dizendo. E aí isso tem que ser visto. E aí a questão é fiscalização, claro, mas é uma questão de bom senso também. É uma questão de bom senso. Porque o dono da academia pode pensar, não vou fazer isso, mas ele pode ser uma vítima. E olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu até falei isso essa semana. Eu não tenho tanto medo do coronavírus. Eu tenho medo da superbactéria.
Isso eu tenho muito mais medo. Porque coronavírus, bem ou mal, a gente tem N tratamentos aí. Superbactéria, pode estar o sistema imunológico lá no céu. 100% o seu sistema imunológico funcionando, a superbactéria derruba você bonitinho. Eu tive lá na FG, que eu dei aula para o Luiz na FG, eu acho que você não chegou a conhecer, o Alexandre. Alexandre se formou e com menos de 6 meses de formado faleceu. Pegou uma bactéria, ele definhou. A gente fala assim, não é exatamente assim, cientificamente falando, mas a bactéria comeu a musculatura do sujeito. Caramba. Foi uma superbactéria. Um cara saudável, gente boa, inteligentíssimo. Aí, de repente, pegou uma superbactéria, acabou. Ou Alexandre, não, Adriano. Morreu. Então, e a gente não sabe, eu vou chutar, eu não sou infectologista, mas esses fungos aí há 3 meses no ar-condicionado, sei lá se esses negócios aí não saem potencializados, não sei. É sério, é uma coisa complicada, Complicado. Muito complicado. Tem que passar, esses ar-condicionado tem que ser lavado e passar por algum produto antifúngico fortíssimo. É uma questão de bom senso. É a saúde. É verdade. Você pode falando aqui do que a saúde, né? Que realmente é o nosso maior bem. Você pode se livrar do coronavírus e pegar um fungo aí que, valha-me Deus. É triste, exatamente. É triste, mas é um fato. E de quem é a culpa? A culpa é da China, que soltou o vírus, não importa. Mas é um fato. E, assim, o que está acontecendo? O ideal seria o quê? O ideal seria o ar-condicionado ter sido desmontado. Isso eu digo porque eu conversei com quem entende ar-condicionado. Ter sido desmontado. E aí, quando acabar a quarentena, ser limpo. E aí ser colocado. Porque tá ali, friozinho. O ar-condicionado passa quase 24 horas ligado. Ele só descansa às 6 horas, de meia-noite às 6 da manhã. Ou menos que é isso, né? Então tá ali aquela coisa. Daqui a pouco, tá sempre acostumado com um friozinho. De repente tá fazendo calor. Março era calor. A gente passou pelo abafado. Ainda tá alguns dias abafados. Digamos assim que esses fungos foram cevados. Não do... Gente... Não se espantem de alguém de relatar que quando foi abrir o ar-condicionado para limpar depois da pandemia encontrar cogumelo. Não estou brincando, não. Encontrar cogumelo dentro de ar-condicionado. Isso é sério. Eu recomendo que as academias reabram com a janela aberta. Oi, fala. Principalmente que a maioria das gírias de academias ou os locais que ofertam, né, o exercício, eles trabalham com central de ar. Isso. Né? Não é só o aparelhinho ali jogando ar, não. É uma central de ar. Então tem toda uma tubulação ali que é utilizada para fazer esse ar circular, né, por vários ambientes da academia. Então, acho que realmente é muito válido e isso colocou muito bem, professor, essa questão do bom senso. Porque, como a gente está comentando aqui, desde o começo a gente está falando nada mais, nada menos do que a saúde das pessoas. Né? A gente se importa, claro, a gente pensa, a gente não é louco, a gente pensa na questão financeira, a gente sabe que é uma situação complicada para todo mundo, mas se o cara voltar agora para um ambiente desse e ele adoecer, vai ser pior, ele vai ter que ficar muito mais tempo parado. Então, eu penso dessa forma, acho que a concepção de algumas pessoas que eu converso, que eu troco ideia, é mais ou menos essa. Então, não adianta tu voltar agora, aí, de repente, acabar adoecendo, vai passar muito mais tempo parado, para poder ir para o hospital, para se recuperar, todo aquele processo para ir depois voltar a treinar e voltar a treinar aos poucos, né? Naquilo que a gente tinha falado lá por conta das depredações que acontecem no nosso corpo. Beleza, vamos fechar aqui esse ponto, professor. Rapidamente falando aqui um comentário do Sandro, que é um super brother meu do trabalho com personal, ele falando a questão das máscaras, realmente, de fato, e que não tem como defender, né, essa questão da utilização da máscara e agora, porque, de fato, a questão da qualidade de vida aí não vai ter nenhum benefício. Então, valeu aí, Sandro, obrigado pelo comentário. Então, vamos aqui já passar para o próximo tópico aqui, que eu tinha colocado para a gente discutir. Em relação à questão, professor, dos processos de atendimento, que a gente já tinha, assim, de certa forma, falado rapidamente,
Mas como é que se houver essa questão da forma do atendimento? Por exemplo, o aluno vai, se realmente ocorrer a reabertura, como é que esse aluno vai precisar ser atendido? Quais são os procedimentos que a gente vai ter que ver? O que a gente espera que possa acontecer? Até o Sandro tinha postado uma foto mais cedo aqui no stories dele, de um aluno, né, tipo, uma alusão a que ele estava fazendo um exercício, mas o aluno de máscara, e ele estava com aquela proteção de acrílico, que eu não lembro agora o nome. Eu esqueci o nome daquilo. Eu Aquela esqueci o máscara de nome. acrílico, tu sabes o nome? Aquela máscara de acrílico, qual é o nome daquilo? Protetor facial. Protetor facial. Facial, então é uma coisa assim, no meu ponto de vista, meio bizarra até. É meio ilógico você imaginar um aluno, né, treinando de máscara e ainda mais com esse protetor facial. Fora que vai ter que existir várias adaptações do ambiente, o maquinário vai precisar estar longe, né? Uhum. Vai ter que ter uma limpeza muito mais intensa nesses maquinários, a questão que você já tinha comentado, que vai ter que ter uma X quantidade de pessoas por horário. Por exemplo, se na academia o estabelecimento determina que são 20 pessoas por horário, então, na minha cabeça, se forem 10 alunos que tiverem, cada um deles tiver personal, então fechou as 20 pessoas. Entende? Então, será que vai ser válido, será que vai ser viável para a academia montar toda uma estrutura, querendo ou não, ter um investimento, porque eles vão precisar investir para adaptar o ambiente, para oferecer máscara para os funcionários, dependendo da academia, talvez eles até se preocupem em comprar uma X quantidade de máscaras, né, mesmo que não sejam aquelas adequadas, para poder ofertar para os alunos que quiserem ir lá treinar e tudo. Então, são várias coisas que a gente vai estar buscando ver aí. Em relação a esse ponto específico, eu não vi nada do CREF, só vi algumas reuniões que aconteceram, mas, de fato, a gente sabe que ele não foi determinado nada. Mas como é que se houver essa questão? Porque, sei lá, o aluno chega na academia para treinar, e aí, passa álcool na mão, a academia, por exemplo, fornece a máscara e fornece lá o protetor facial. Aí manda o aluno para a esteira aqui, sei lá, tá 5 metros. Depois saiu da esteira, vai para uma máquina que está mais 5 metros. E aí fica nessa dinâmica, acho que vai ser um pouco complicado, acho que não dá nem para imaginar muito bem como é que vai ser isso. Mas aí tem essas pequenas questões, né, que a gente vai precisar ver ou esperar ver como é que vai acontecer, né? Na verdade, existe uma máscara que eu não sei se no Brasil existe, que ela tem uma armação aqui assim e ela faz um bojo, como se fosse, imagina um sutiã, aquele sutiã com armação, para aquela coisa aqui assim, e o ar sai por aqui. Então, Entendi. mas a pessoa não está se... Veja, o ar é jogado para aqui, para o seu pescoço, e você puxa e empurra o ar para cá. Se você vai fazer exercício, tá, beleza, então essa é a máscara ideal, mas acho que não vende no Brasil. Eu nem sabia que existia essa máscara. Por conta do Não, eu tô coronavírus. sabendo também. Pois é, então fui pesquisar a respeito disso aí, eu vi essa máscara, pô, legal. Essa, digamos assim, não é que ela não impede, ela não tapa você aqui. A maneira como ela é construída, o ar é jogado para cá, então digamos que é canalizado e você puxa daqui. É canalizado, bota para fora e puxa para cá. Aí joia, show. Então assim, você não tem uma asfixia. O ar que fica aqui é a boa parte jogado para fora. Ó, o Humberto chegou agora aí, ó. Vai, professor. Então, pronto. Então essa máscara seria mais apropriada. Agora a questão é, o face shield que o César falou aí, eu acho até mais apropriado do que a máscara. Porque você está com o negócio aqui. Então você está respirando, então existe uma certa circulação de ar aqui. Talvez seja até mais interessante. Agora a questão é, esse negócio aí realmente protege do vírus? Eu acho que não. Pois é. Eu sou da filosofia de que a pessoa dentro da academia tem que fazer exercício com intensidade mais baixa, justamente para evitar essa sufocação, já que vai ter que usar máscara. Isso. Se você está realmente querendo, minha opinião, se a pessoa quer ser saradão, bombadão, gostosão, vai para academia. Mas se a pessoa está na academia por conta de saúde,
porque tem hipertensão e diabetes, é meio complicado dizer para a pessoa, volta para a academia. A não ser que muito seja uma complicado. academia que não use ar-condicionado, janelas abertas, o ar circulando, bota ventilador, pronto, isso aí é bem menos perigoso. É Vai complexo. praticamente voltar à estrutura antiga das academias, né? Que a maioria tem Exatamente. ventilador, as portas meio abertas e tal, para o Exato. pessoal poder treinar. Em momentos de pandemia, esse seria o ideal. Realmente seria o ideal. É porque a gente mora numa região que se a gente atravessar o mar, se a gente for em linha reta aqui para a África, a gente está na altura de Angola, a gente está ao sul do Saara. Então vejam o quão quente é a nossa região. A diferença é que a gente tem, bem ou mal, está na beira da praia, e bem É ou mal, verdade. o sertão tem planta, e o Saara não tem nada. Então é muito pior, porque não tem um pé de planta, como o pessoal fala. Gera uma umidade suficiente para a gente aqui. Já é alguma coisa assim que é mais, assim, como é que eu vou dizer, menos comprometedor. Mas vivemos numa região muito quente. É complicado dizer que você tem que fazer exercício com as janelas abertas e ventilador. Aí perguntou É. agora aí, fazer pilates e máscara é complicado. Agora, Pô, pilates tem uma grande vantagem. Oi, Carla. Aí o pilates tem a vantagem porque é o número X de pessoas naquele horário. É bem reduzido. É bem reduzido. Então, isso. e os exercícios de pilates não são vigorosos e intensos a ponto de comprometer qualquer coisa. Aí é mais tranquilo o pilates. Agora, pilates é complicado você fazer sem ser no ar-condicionado, né? É. Muito Olha, complicado. de Até tudo, porque todos os estabelecimentos que oferecem, né, a questão dos serviços, eles estão, em primeiro lugar, sim, por questão da saúde das pessoas, isso é muito legal, lógico, eu acho que precisa existir em todos os ambientes, né, mas a gente está falando aqui em relação ao exercício e à prática da atividade. Então, todos os ambientes, a gente vê que eles estão realmente se preocupando com a saúde das pessoas, e, em segundo lugar, o Estado está exigindo, né, que os estabelecimentos façam esse tipo de procedimento, usem esse tipo de procedimento para que as pessoas realmente possam se proteger. Só que aí essa questão, professor, é muito delicada realmente, como a gente está falando desde o começo, porque existem situações e situações. Por exemplo, possa ser que uma pessoa que esteja utilizando qualquer tipo de máscara, sem ser a máscara que seja ideal, ou que a gente imagine que seja ideal para treinar dentro do ambiente fechado, ele treinando com a máscara simples normal, ou ele pode desenvolver tranquilamente. Ele pode lá ter aquelas complicações, como o senhor falou, que vão posteriormente dificultar aí a questão da imunidade dele, mas ele pode fazer exercício ali tranquilo e se sentir bem. Já existem pessoas que podem fazer o exercício com qualquer tipo de máscara e não se sentirem tão bem. Então, acho que o ponto-chave mesmo é você. Vamos ponderar. Faça um teste. Quando a academia que você treina reabrir, faça um teste. Pegue lá aquela sua mascarazinha, daquela normal, do tecidozinho, que geralmente muita gente está vendendo, ou aquela que vende na farmácia, que é um pouco mais, né, utilizada aí nos ambientes hospitalares de saúde. Então faz um teste. O meu pensamento, assim, a grosso modo, seria mais ou menos isso. Vê lá, verifica todas as questões de segurança, de biossegurança da academia, se realmente eles estão te oferecendo, estão te ofertando o que realmente tem que ser ofertado e o que o governo está exigindo, né, em relação à proteção que os estabelecimentos precisam ofertar, e faz um teste. Se você verificar que treinando com máscara foi legal, beleza. Mas aí você já sabe que o professor Cláudio te alertou e te avisou que existem essas dificuldades aí em relação à imunidade, né, que pode baixar e pode ser complicado. Se você treinar com máscara e se sentir bem, beleza, mas também não esquece do alerta que o professor Cláudio deu em relação à tua imunidade. Então, acho que aí existem outras questões em relação aqui ao cuidado com a saúde, o professor citou muito bem também a questão de aumentar o cuidado com a alimentação. E essa questão, professor, que você tinha falado no começo, que as pessoas realmente estão buscando se cuidar mais da alimentação, é muito importante. E eu tenho visto muito isso também, sou aqui testemunha disso, várias pessoas que eu conheço têm se preocupado com isso. E aí já tem aí uma vertente muito legal para a gente poder trocar muita ideia com muito nutricionista. Eu acho que tem este aqui que entrou na live, não sei se tem outros também que possam ver depois, e aí a gente pode trocar uma ideia, pessoal, vamos fazer live, vamos se ajudar, então vamos se unir, que esse momento acho que é muito válido a gente poder
contribuir com a sociedade, né, em relação a essas questões. E aí, Faltam a minha 30 opinião segundos. Faltam 30 segundos. faz o teste. Fala aí, faltam 30 segundos para acabar. Diga lá. Faz um teste. Então vai na academia, faz um teste. Se você achar que dá, legal. Se não, verifica aí qual a melhor opção, procura um profissional, mete bronca. Vai lá, professor. Pronto, eu só tenho a agradecer pelo convite mais uma vez. Eu recebi vários convites nessas lives, dessa pandemia fazer live, e agradeço muito mais uma vez o convite e estou sempre à disposição. Vamos fazer mais lives por aí, 10 segundos. Tchau, pessoal. Obrigado, pessoal, que participou.